Muito bem. Boa noite. Estamos chegando aqui alguns para a nossa live. E boa noite. Temos aqui alguns aqui, a Lani, Noemi, Luiz Carlos Quadrado, Luiz Carlos, boa noite. Paz para você, meu querido. Temos a Vanésia, hoje a Vanésia aqui com a gente também. A gente conseguiu ver alguns nomes, a gente vê em algum momento, outros não, a gente não vê. Mandalane lá de Curitiba, a gente vai começando a se familiarizar com alguns. Ritinha e Arthur tá aqui com a gente também, coisa boa. Esperando alguns outros chegarem, né? Zé Aquiles, Noemi, Lisete, o Aquiles lá de Carianos, que bom, Aquiles, seja muito bem-vindo, viu, querido? Aqui novamente, né? Boa noite para você. Lisete também, ó, o sinalzinho aqui, que bom. Tânia, Raquel, a Vanise, temos a Vanésia e a Vanise, né? Que bom, né? E Maria Alves, sim, ô Maria, tudo bem? Lucinda, que bom que vocês estão aqui com a gente também. Nívia, dando aí uma boa noite para nós, né? Muito bem, Carlos Roberto Brown, né? E a Iris, que bom, lá de Indaial. Estamos juntos aqui nesse tempo para mais um Orando com os Salmos, Salmo 42 hoje, um refúgio em tempo de aflição. Alguns queridos que estão chegando aqui com a gente, Cleo, Valmir, né? Boa noite a todos. Que bom que a gente pode estar juntos aqui. Bom, eu não sei nem quanto tempo já que nós estamos de quarentena, né? Alguém tem o dado certinho, pode descrever aí, pode digitar aí. Quanto tempo realmente nós já estamos de quarentena aqui? Vamos pegar o estado de Santa Catarina, né? Os decretos aí. Você pode escrever. A Ângela está aí com a gente também. Faz muito tempo já que a gente está em quarentena. E eu imagino que começa a ter algumas perguntas que a gente começa a fazê-las, aí a gente para de fazer, daí a gente volta a fazer novamente. E eu acho interessante que lendo esse Salmo 42 hoje, eu percebi 4 perguntas ali que o salmista faz. Esse Salmo, Eliane Corsequa, lá de Carianos. Eliane, um abraço para você. A Josi está aqui com a gente, a Jocinete, né, que a gente chama, né, Jocinete, né? O Paulo Roberto Martins, que bom, você está com a gente também. Ó, a Lisete está dando a informação, nós estamos de quarentena aqui em Santa Catarina desde o dia 18 de março, né? Hoje nós estamos no dia 1º de abril, o Senhor estendeu a sua mão divina e nos deu vitória, amém. A Ângela, você estava ouvindo a mesma música que eu estava ouvindo com a Cris quando você mandou. A música Vitória, que o Nelson Bonmilker cantou com Ademar de Campos. Olha que coisa maravilhosa. Nós estávamos ouvindo a mesma música. O Senhor estendeu sua mão para nós e nos deu vitória. A Gisele, né? Então nós estamos aí. Ruth, boa noite, né? Se nós estamos desde o dia 18, fazendo uma conta muito simples aí, nós temos aí 12 dias, né? 12, quase 15 dias já, né? De quarentena. E não é comum, é claro, é natural que as perguntas surjam. E muitas perguntas surjam. E eu queria, então, olhar para esse texto do Salmo 42, como eu sempre tenho dito aqui nas nossas lives da noite, despretensiosamente, né, sem nenhuma pretensão teológica.
A Raquel, você está onde? Você está em Curitiba, dia 23/3, então, dessa data aí deve ser do estado do Paraná, talvez. Só coloca aqui para nós aqui a informação, dia 23/3, né? Nós estamos aí dia 18, né? Então tem já todo esse tempo. E surgem as perguntas, né? E a ideia é que a gente leia esse salmo e faça algumas perguntas para ele e ouça o que Deus tem para dizer para a gente, né? Então, gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, seu aplicativo, né, no Salmo 42, e nós vamos então ler esse salmo que não é feito por Davi, mas é os coraitas, que são da família, né, de Coré ou Corá, que são netos aí, digamos, dos coatitas, que são netos dos levitas, digamos assim. Então, é da tribo de Levi e é do clã dos coraitas. Então, eram levitas. Era gente que passava o seu tempo trabalhando no templo do Senhor. E, de uma certa forma, eles estão longe. Eles não estão em Jerusalém ou no lugar onde eles deveriam estar adorando ao Senhor. Eles estão em algum lugar, né? E ele então escreve esse salmo num salmo de lamento, né? Por não poder estar fazendo aquilo que gostaria de fazer. Talvez seja o nosso salmo agora. Nós gostaríamos de estar fazendo algumas coisas, mas não estamos fazendo. Estamos longe de poder fazer algumas coisas que gostaríamos. Então, ele faz aqui algumas perguntas. Queria ler com você o salmo e depois extrair aqui essas perguntas. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderia entrar para me apresentar a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra de Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vegalhões se abateram sobre mim. Concede-me, ó Senhor, o seu fiel amor e a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu queria começar não com a primeira pergunta, mas mudando aqui a ordem das perguntas que o salmista disse, uma sequência lógica. Quando começou todo esse vírus, essa pandemia no mundo, a pergunta mais elaborada, mais feita durante muito tempo pelas pessoas e até por nós mesmos, onde está o seu Deus? Né? Se conversávamos sobre essa pandemia e todos os problemas que a gente está passando por virtude dela, e mortes, e esse medo, esse pânico que se instaurou no mundo, não é só na nossa cidade, ou no nosso estado, no nosso país, é no mundo todo, né? O medo de uma morte, o medo de perder um parente, perder um ente querido, né? E tantos outros medos. A pergunta que as pessoas nos fazem é: onde está o seu Deus? E por que essa pergunta? Porque as pessoas sempre associam o seguinte: quando está tudo muito bem,
Nós estamos fazendo certo, nós somos inteligentes, nós somos capazes, a gente está fazendo a coisa, temos uma capacidade de gerenciamento sobre a vida, está tudo indo muito bem. Mas dá uma coisa errada, algum problema, a gente diz, cadê Deus? É engraçado que quando a coisa está boa, o mérito é nosso. Quando a coisa está mal, ruim, que ela está difícil, o problema é causado por Deus. Por que Deus permitiu esse vírus? Por que Deus está permitindo isso? Se Ele existe, por que Ele está permitindo isso? Por que Ele fez isso? Algumas pessoas vão até dizer. Onde está o teu Deus no meio da pandemia? E é interessante que se a gente olhar para o texto, no versículo 3, no versículo 10, onde essa pergunta é feita, não há uma resposta. O mais duro da gente, nesse processo todo, é que às vezes vão aparecer perguntas das pessoas para nós que nós não temos como responder. Eu sei onde está Deus. Deus continua no mesmo lugar. Só que o salmista ele não gasta tempo tentando responder essa pergunta. Não sei se ele não gasta tempo ou se ele está tomado de tamanha dor que ele também está meio com dificuldade de ver Deus. Mas onde está Deus nesse meio da pandemia? Eu responderia para você que Deus está no mesmo lugar que estava no momento da bonança, reinando, soberano sobre todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi tomado de assalto, de susto nesse momento. Deus está agindo da mesma forma e cuidando do mesmo jeito, sendo o mesmo Deus que era no momento da bonança. O salmista não gasta tempo respondendo isso. Toda vez que ele pergunta, ele descreve um momento de dor que ele está passando, uma situação difícil que ele está tendo. Então essa pergunta, talvez ele não quis responder. Ou achou que ele só colocaria essa pergunta e ponto. A segunda pergunta que ele faz já não é uma pergunta que os outros fazem para ele, né? Onde está o seu Deus? Agora, essa segunda pergunta que eu enumero aqui é uma pergunta que ele faz para Deus. E a pergunta que ele faz para Deus é assim: por que te esqueceste de mim? Versículo 9. E muitos de nós, talvez no meio dessa pandemia, fez essa pergunta. Acaso o Senhor esqueceu da humanidade? Acaso o Senhor esqueceu dos seus queridos? Acaso o Senhor esqueceu dos seus fiéis? E é engraçado que, novamente, essa pergunta foi feita no versículo 9, se você acompanhar ali, ela novamente não tem resposta. É uma outra pergunta, não é alguém que está fazendo para o salmista, mas é ele mesmo que está fazendo para Deus, e ele continua não tendo resposta. Ele descreve mais o sofrimento dele e como é que ele está vivendo, como é que ele está passando, dores, ansiedade, angústia, porque os adversários dele estão zombando e dizendo: onde está o seu Deus? É interessante que vai construindo perguntas. A primeira era dos outros a respeito do Deus dele, e a segunda é ele mesmo perguntando ao seu Deus: o Senhor esqueceu de mim? Por acaso o Senhor deixou alguma coisa para trás? Né? Terceira pergunta que há nesse texto já é uma pergunta diferente. A pergunta é: quando é que eu vou voltar a fazer aquelas coisas que me agradam fazer com o Senhor? Quando é que eu vou voltar para os cultos? Quando é que a gente vai voltar a se reunir como igreja e nos abraçarmos e nos cumprimentarmos? Eu recebi um memezinho no WhatsApp, né? E agora tem um monte de coisa rodando na internet, mas de vez em quando vem umas coisas que sejam engraçadas, são engraçadas até para a gente dar uma distraída, e mostra assim: meu pastor depois, no primeiro culto depois do coronavírus, aí entra um pastor se abraçando todo mundo, dando pirueta no ar e alegre porque voltou a ter os cultos.
O salmista faz essa pergunta: quando é que a gente vai voltar àquela coisa gostosa? Porque o salmista aqui era um levita, e o levita era responsável por toda a área de música, não só na área de música também, a limpeza do templo e tudo que tinha a ver com o templo, mas ele estava dizendo assim: quando nós vamos começar aquela festa, aquele ajuntamento, aquela reunião que a gente tinha? Eu me lembro com saudade disso. Olha o versículo 4, né? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graça, entre a multidão que festejava. Quando? Quando eu vou poder me apresentar? Versículo 3 ele diz: as minhas lágrimas têm sido alimento de dia e noite, pois perguntam todo o tempo onde está o seu Deus. Essa terceira pergunta é: Senhor, quando vamos voltar à normalidade? Quando a gente vai poder fazer as coisas que a gente fazia antes? Ir para a sua casa, ir para os cultos, fazer esse ajuntamento? Quando a gente vai poder voltar às células? Quando isso tudo vai parar, Senhor? Quando é? Quando o Senhor vai nos livrar desse isolamento e vai nos dar esse livramento? E novamente, o texto não nos dá resposta. Não tem resposta. Tem só lembrança, só lamento. Essas 3 perguntas descrevem muito do que a gente está sentindo no tempo do coronavírus, na quarentena. Gente perguntando para a gente: cadê Deus? Deus não é amoroso? Vocês não dizem que Deus ama a humanidade? Por que Ele permite isso? Não gaste tempo tentando responder essa pergunta. Nem entre em crise porque você não tem a resposta dela. Segundo, você mesmo vai perguntar: Senhor, eu acho que o Senhor esqueceu da gente? Porque esse vírus, ele é democrático? Você já percebeu que esse vírus é democrático? Ele está alcançando tanto ricos quanto pobres? Embora eu tenha alcançado mais idosos do que jovens, mas tem alcançado também jovens. Esse vírus tem alcançado toda a faixa etária, toda a faixa de renda, e ele tem alcançado pobres, ricos, jovens, adultos. Ele tem alcançado crentes e não crentes. A Karina está dizendo aqui: oi, Karina, tudo bem? Que bom, dá um abraço no Cleverson e na Radassa pra gente, tá? Estamos orando por vocês. Ela diz: nunca mais vão reclamar quando o pastor disser: abraça a pessoa que está ao seu lado. É verdade, Karina. Essa é uma crise de muita gente dos cultos, né? A gente fala assim: meu irmão, você está aí do seu lado, abraça o irmão que está do seu lado. A pessoa olha, quem está do lado do marido, da esposa, abraça os filhos, mas os outros ficam meio assim com aquela vergonha. Principalmente curitibano, né? Curitibano tem medo de abraçar. Mas aqui também nós temos essa dificuldade. Eu acho que vai mudar, né, Karina? Eu acho que a partir de agora o pessoal vai querer abraçar e querer estar junto, né? Então essas 3 perguntas, elas não têm resposta. Essa terceira: quando é que isso vai acabar, Senhor? Não sei. Nós não temos resposta para isso. Não gaste tempo, talvez, tentando responder isso. Mas tem uma 4ª pergunta que o salmista faz, que eu acho que é uma pergunta que nos ajuda muito. Eu queria dizer para você um conceito aqui que existe na neurociência, que diz, também na própria psicologia, que diz que a gente tem conversas interpessoais, ou seja, da gente com outras pessoas, e a gente tem conversas intrapessoais, que são conversas com a gente mesmo, né? Quando você faz perguntas para si. E aqui o salmista faz uma pergunta para ele mesmo, para a sua alma. Ele olha-se no espelho e fala: por que você está perguntando tanta coisa? Por que você está abatida, tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Por quê? E a alma pode ter conversado com ele. Não pense que eu estou fazendo coisa de louco, tá, gente? Mas talvez ele deve ter respondido para ele mesmo: ó, por que eu estou tão abatido? Por que eu estou tão angustiada? Porque eu tenho uma pergunta: onde está Deus nisso tudo? Segundo,
Por que ele esqueceu da gente? Terceiro, quando isso tudo vai acabar? E sabe qual que é a resposta do salmista para a alma dele? Ponha a sua confiança em Deus. Deposita a sua confiança em Deus. Entrega a sua vida a Deus. Entrega essa angústia a Deus. Sabe por quê, alma? Porque ainda vai ter o tempo de louvar. Agora você falou em lamento. Agora, alma, você está lamentando. Está lamentando porque não sabe onde está Deus? Você está lamentando porque você acha que Ele esqueceu de você? Você está lamentando porque você não sabe quando isso vai acabar? Mas eu quero dizer para você que ainda você vai louvar. Então, calma. Espera em Deus. Põe a sua esperança em Deus. Creia numa expectativa de quando isso acabar, você vai estar adorando e louvando a Ele, porque Ele é o seu Salvador. Onde está Deus? Está sendo Deus. E quando isso vai acabar, Ele esqueceu de você? Não, Ele não esqueceu de você, porque Ele é seu Salvador. E no momento certo, Ele enviará a mão poderosa dEle e vai te tirar disso. No momento certo, Deus vai levantar a sua mão e vai puxar a gente dessa situação. Eu não sei quando, mas nós um dia ainda o louvaremos por toda essa situação. Por quê? Porque Ele é Salvador e meu Deus. Então por que você está abatida, minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Põe a sua confiança em Deus, pois ainda você vai louvá-lo, porque Ele é teu Salvador e teu Deus. E por último, ele faz uma oração. Enquanto eu não tenho as respostas, enquanto eu não tenho porque ter respostas é controle, você sabe disso, né? Quando a gente tem as respostas, parece que a gente tem controle. O que Deus está falando é o seguinte: você não vai ter resposta de todas as suas perguntas. Não vai ter. Você não vai conseguir responder todas as perguntas que fazem a você e que você mesmo faz para você e que você faz para Deus. O que você precisa não são de todas as respostas, mas você precisa de toda a confiança. De que mesmo você não sabendo, não quer dizer que elas não existam. Porque Deus é a sua resposta. E ponto. Segundo, a outra coisa aqui é a oração. Diz assim, no versículo 8: concede-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. A oração aqui do salmista, terminando esse tempo, é exatamente para dizer o seguinte: Senhor, em meio às perguntas que eu não tenho resposta, em meio ao tempo que eu não sei quanto vai ser, me dá então duas coisas. Primeiro, que eu sinta esse fiel amor do Senhor de dia e que eu tenha a sua canção à noite. Uma linguagem poética para dizer que em todo tempo o Senhor esteja agindo, tratando e cuidando de mim. Essa é a minha oração ao Deus que me dá vida. Eu não tenho respostas. Eu tenho muitas perguntas. Hoje é hora de lamento. Mas espera, alma, porque um dia ainda você vai louvar. Porque esse é o Deus que te salva e que te cuida. Vamos orar? Vamos orar por esse
tempo. Vamos orar para que a minha alma e a sua alma se aquiete, tenha esperança e tenha confiança em Deus. É isso que nós podemos aprender com o Salmo 42. Você pode fazer as perguntas, mas talvez as respostas não virão. Mas se elas não vierem, acalma a alma e espera, porque ainda nós vamos louvá-lo. Amado Deus, acalma nossa alma. Espírito Santo, doma o nosso espírito e faz com que o nosso coração repouse no Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja nesse tempo de quarentena tratando do nosso coração e da nossa mente que está tão abatida, da nossa alma que está tão angustiada. Um dia isso tudo vai passar, Senhor. Nós não sabemos o quanto, mas enquanto isso não passa, que o seu fiel amor esteja durante o dia cuidando, nos dando esperança. E a sua canção, assim como o papai e a mamãe cantavam aquelas canções de ninar para acalmar o nosso coração e nos fazer dormir, que seja isso que o Senhor faça na noite. E assim, a sua doce presença nos acalme e que a noite também não seja angustiante. Até o momento que o Senhor diga, acabou. O Senhor está à distância da nossa oração. O Senhor está perto de nós, porque o Senhor está perto dos que o invocam. O seu ouvido está inclinado às suas orações. O Senhor não esqueceu de nós. Isso tudo faz parte do teu propósito, para que a humanidade vire os olhos em direção ao Senhor. Para que os joelhos, ó Deus, se dobrem diante do seu nome. E para que o pescoço endurecido das nações possa se curvar em reconhecimento que há um Deus sobre todas as coisas. Pai, tira de nós a angústia desse momento, a perturbação de alma desse momento e nos faz acalmar na sua confiança, na confiança de que temos um Salvador e um Deus. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos continuar crendo no Senhor. E eu vi aqui, Áurea, a sua observação, eu vou cuidar com isso para amanhã, para o fio aqui não ficar batendo no microfone do fio. Obrigado pela observação. Queridos, então, Deus abençoe. Tem alguns queridos, igual o Wilton, pastor Wilton, que benção ter você aqui com a gente, querido. Um abraço, né, lá de Curitiba, né? Alguns queridos ali também que entraram. Deus abençoe e uma semana, mais um dia abençoado na presença do Senhor. Amanhã, às 7 da manhã, no nosso devocional, Bento, crendo nas providências de Deus. Amém. O Edwin também com a gente, Ana Carla, que bom. Sueli, que bom, Sueli, você com a gente aqui também. Eu queria dar aqui algum aviso, né? Zete, seja bem-vinda, querida. Nós estamos já fazendo a campanha Roberta, querida, Deus abençoe, manda um beijinho para Isadora, Gisele. Que bom, Gisele, ser com a gente também, a gente poder estar juntos. Nós estamos começando já a organizar um fundo para assistência de famílias que vão, nesse processo todo, passar grandes necessidades, né? Então, se você quiser, Nilda, que bom, seja muito bem-vinda. Se você quiser participar, o Zé Aquiles, manda um abraço para a Jane, né? Se você quiser participar desse processo, nos procure, né? Em particular, para que você possa nos ajudar nisso. Nós já queremos nos antever a esses momentos que virão de grande necessidade, de grande luta. Tá bom?
Deus abençoe, queridos. Vamos continuar crendo no Senhor, porque esse tempo vai passar. Márcia, seja muito bem-vinda também. Isso, me falaram colocar o microfone por trás aqui. Depois eu tenho que fazer esse ajuste aqui, tá? Obrigado, Luiz Carlos, pela orientação também, tá? Deus abençoe, queridos. Uma boa noite na graça e na paz do Senhor.